Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Nutri aqui na Rádio Sul Leste FM, ao pessoal aí do YouTube que já está vendo a gente tanto ao vivo, ou você que está vendo aí gravado, né? Que bom que você está aqui com a gente. O pessoal aqui do Instagram, né? Quem quiser entrar também, a gente pode ver aqui no Instagram, no @janaina.nutri. Bom dia aqui a nossos amigos aqui que estão aqui. Hoje a gente está cheio de convidados, gente. Hoje a gente está com os amigos aqui, que é aqueles amigos do coração hoje que vieram aqui prestigiar, né? E uma amiga maravilhosa que fazia muito tempo que eu não via, mas acompanhava ali pelas redes sociais, né? A gente sempre estava em contato, né? E tudo. A gente se conheceu aí numa época dos autoconhecimento, da busca pelo autoconhecimento, né? Pelo aquele alinhamento que a gente busca. E hoje é um prazer imenso, né? De receber aqui a Cleide Santos, que é a nossa convidada de hoje, né? Ela trabalha com desenvolvimento humano, né? Com autocuidado, né? Gerenciamento de líderes. E o currículo é enorme, gente. Se a gente for falar aqui, eu já esqueci, né? Então, tem essa parte aqui. Seja muito bem-vinda, Cleide. Assim, é um prazer ter você aqui. E que você possa aqui dar um bom dia para todo mundo, ou boa tarde, ou boa noite, o pessoal que está gravado aí, né? A gente nunca sabe, né, Cleide? Exato. Bom dia. Estou imensamente feliz. Primeiramente por estar ao lado da Jana, que é uma pessoa que eu admiro demais o trabalho. Como ela bem disse, nos conhecemos já há algum tempo nesse caminho. E feliz por essa oportunidade de, mais uma vez, compartilhar aquilo que eu acredito e aquilo que faz sentido para mim. Eu espero que as pessoas que escutem esse programa, né, sintam esse quentinho no coração e busquem realmente entender a proposta que a gente traz aqui, de falar de uma trajetória que foi possível para a gente, que é possível para muitos também. Exatamente. E aí, falando até nisso, né, Cleide, me conta um pouquinho da tua trajetória. A gente estava aqui, gente, claro que tem os bastidores, a gente fala nos bastidores, né? Sim. Ela já estava dando uma aula aqui de vida, né, de trajetória. Gente, por que isso não está gravando ainda, né? Então, bom dia, pessoal que está aqui no Instagram. Então, assim, Cleide, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Porque eu vejo muito que o que a gente aprende na vida, nas nossas experiências, elas são, assim, fundamentais, né? E muitas vezes a gente não escuta de pessoas, né, que às vezes ela tem tantas trajetórias e a gente nem acha que aquela trajetória ali pode ser inspiradora para outras pessoas, que é possível, né? É possível você fazer tantas alterações e mudanças na vida com coragem, com determinação, colocando em prática, experienciando. E claro que vão ter os obstáculos no meio do caminho, né? Então conta um pouquinho pra gente aí da tua trajetória, o que é que tu andou fazendo aí da vida que traz tanta experiência maravilhosa pra gente. Eu já começo dizendo que a gente inspira até quem a gente não conhece nesse mundo, né? Então, quantas pessoas me procuram, me passam mensagem, seja em treinamento, aula, ou alguma mensagem, ou em experiência que conviveu comigo, que aquilo me inspirou. E como eu vivi isso também de um outro lado, né? Sempre tendo pessoas que me inspiraram. E falar da minha trajetória, enquanto você falava, eu me lembrei da minha infância, né? E essa lembrança não vem aleatória. E eu me lembro que eu calçava os sapatos altos, né? Eu gostava já de usar sapato alto. E minha mãe perguntava o que eu queria ser, né? Eu sempre desejava ser enfermeira, né? E aquilo eu desejava enfermeira. E na minha vida adulta, eu fui entender o que era esse ser enfermeira. Quando, na verdade, o que eu desejava era trabalhar com o que eu faço hoje. É cuidar, é zelar, é desenvolver, né? É produzir, é nutrir as pessoas que cercam, que passam por mim, que têm essa experiência comigo. É importante que as pessoas que passem durante a minha vida, durante o meu dia, seja no trabalho, seja no meu convívio social, tenham algo que possa levar de mim, né? Que eu possa contribuir de alguma forma. E aí, quando eu comecei minha vida de estudante, né? Então eu tinha ainda esse pensamento e um belo dia acabei desistindo e fui fazer uma outra coisa e comecei na área de recursos humanos. E é esse lugar que eu busco todos os dias me autodesenvolver para poder, porque eu acredito muito que você só consegue dar ao outro aquilo que você tem em si, nós já sabemos disso, né? Mas aquela qualidade que você tem dentro de você também, né? E aí, nesse trajeto de buscar quem eu sou nesse mundo de meu Deus, né? Quem sou eu nessa fila do pão? O que eu quero para a minha vida? Eu sempre fui muito questionadora. Eu já vim com chip de muitas perguntas, né? E eu queria essas respostas. Respostas essas que eu encontrei nesse desenvolvimento espiritual, nessa busca desse autoconhecimento, né? Porque fazia muito sentido para mim
ter essa calmaria, desenvolver minhas capacidades para que eu pudesse encontrar as minhas respostas. Cada um vai encontrar e buscar um caminho. E aí foi quando eu te encontrei nesse treinamento de desenvolvimento da Denise, até que para mim foi uma desconstrução de uma série de crenças, né, de experiências que eu já tinha vivido e que me deu assim um salto, vou dizer um salto quântico, para que eu pudesse olhar, né, tirar alguns véus e poder olhar as minhas experiências, a minha vida de uma forma melhor. E isto, né, me produz responsabilidade para que eu possa desenvolver o meu trabalho, seja no programa de líderes, seja numa conversa com uma amiga, seja no amparo com parentes, seja na minha vida comigo mesmo. A minha relação, né, a minha autorrelação, ela se modificou, porque é importante você pegar todo esse conhecimento, condensar, empacotar, mas primeiro passar por você. Ele precisa ali passar por você, até para você perceber o quanto desafiador vai ser para o outro também. Né? E quando a gente consegue traduzir isso, traz para si uma responsabilidade e uma autorresponsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente externa, com as nossas ações. E depois desses treinamentos com a Denise, eu fui buscar outros e fui fazer cura vibracional, eu fiz formação de Theta Healing, né? E hoje, quando eu vivo os meus momentos, eu vou para tudo que eu acredito e busco tudo isso, né? Para que eu possa buscar soluções as quais não vão me adoecer, né? As quais não vão me deixar mais tempo naquele momento de baixa, né? Todos nós temos momentos difíceis e a vida vai ser sempre assim. O fato da gente, né, ir à missa, meditar, buscar autoconhecimento, ler um livro, fazer um retiro, não nos tira isso. Até porque quando a gente pede paciência, vem mais experiências para isso, experiências, né? Para que a gente desenvolva isso. Mas assim, buscar esse caminho. Então hoje, diante desse autoconhecimento que eu busco a cada momento, porque ele vai mudando, ele vai evoluindo de acordo com as minhas experiências, de acordo com as minhas necessidades, né? Eu consigo olhar para um desafio. O primeiro momento que ele chega, tem aquele... Chega, balança tudo, né, mulher? Treme tudo o negócio. E aí eu vou, né, para minhas listas aqui, né, de... O que eu posso fazer agora? Qual o próximo movimento que eu vou fazer? Qual a próxima fala? Qual o próximo recurso interno que eu vou buscar? Né? E aí eu falo isso também, que eu até nos meus treinamentos. Vou abrir aqui a minha caixa de ferramentas, ela está ficando enorme. Daqui a pouco eu vou ter que comprar um carro maior para poder. Então eu abro aqui minha caixa de ferramentas e vou buscando o que eu vou acessar agora. O que naquele momento seria mais necessário. Exatamente. O que naquele momento é melhor para o cenário que se apresenta, né? E ter isso, ter essa capacidade de olhar para tudo isso, me dá uma tranquilidade um pouco maior, né? Isso não quer dizer que o desafio vai ser reduzido, não, mas vai dizer que eu vou vivê-lo, né? Da forma como precisa ser experimentado, mas que eu vou atravessar. Porque deserto, né? Não é morada, ele sai caminho. Exatamente. E aí eu vou chegar. Quando eu vinha para cá agora, eu coloquei no GPS... E aí, ontem eu tinha visto o caminho, né? E ele tinha andado pela BR. E hoje ele deu pelo Caminho do Sol. Quando eu abri, eu já pensei, Caminho do Sol. Nada aleatoriamente. A espiritualidade é muito abençoada, muito divina, muito inteligente. E aí eu vim conduzindo, olhando esse mar, olhando toda essa paisagem e agradecendo esses momentos, né? Porque tudo isso são experiências que vão nos nutrindo daquilo que faz sentido para mim, daquilo que a gente pode compartilhar com o outro. Daquilo que a gente sempre pede, a espiritualidade pede, né, ora e tudo mais, e muitas vezes vem um movimento diferente do que a gente está imaginando, e o caminho poderia ter sido pela BR, mas muitas vezes foi pelo caminho, se duvidar, um pouco mais distante, um pouco mais de tempo, mas era o caminho que ia te deixar bem, que ia te deixar feliz, coisa que a gente pede quando a gente acorda, né, ali, e às vezes se a gente fecha esse movimento que está no aqui e agora, né, no presente, não tá aqui nos nossos pensamentos, ai meu Deus, mas eu deveria estar indo por um canto e não sei o que, aí você entra numa preocupação e etc, né, se tu percebe o aqui e agora e olha aquele caminho e diz assim, cara, que massa, gratidão. Então muitas vezes a gente experienciar, deixar a vida levar um pouco nesse sentido de tirar um pouco do controle das coisas, né, o fluir, né, então quando a gente percebe que às vezes uma porta fechou,
opa, será que é porque aquele caminho não era o mais interessante para mim neste momento, que vai trazer a fluidez do que eu estou buscando? Está me afastando talvez mais do meu objetivo, não está me aproximando, né? Então, muitas vezes algumas pessoas entram internamente e dizem assim, não, mas é porque eu fiz errado, é porque não sei o quê. Não, calma, né? Como você bem disse, né? Olha ali, dá uma pausa, né? Faz a meditação, né? Que a gente estava falando até aqui. Gente, a gente conversou vários tempos aqui antes do podcast, né? Então, faz uma meditação. E a meditação não é só aquela que você vai ficar respira. Não, a meditação é no aqui e agora. Poxa, diante dessa circunstância que é desafiadora, o que é que eu faço? Né? Que aí você deu até um exemplo, né? Eu estava comentando com a Jana que eu estava no meu trabalho e tendo uma reunião importantíssima, e chega um WhatsApp, né, do meu irmão informando que minha mãe tinha acabado de ir para a UTI. E quando eu li aquilo, nossa, né, aquele soco assim, eu falei, não, calma. Naquele mesmo momento, tudo que eu pedi foi calmaria, centramento, e que a espiritualidade me auxiliasse naquele momento. E aí, o que eu fui fazer? Olha, qual é o meu próximo movimento? O que eu posso fazer agora? Eu posso estar lá? Posso largar aqui, porque naquele cenário eu poderia fazer isso. Mas eu olhei para a energia da gratidão. Eu olhei para isso, porque a gratidão é uma energia que a gente precisa alimentar diariamente, né? Essa frequência, ela precisa ser alimentada, né? Com a ação. Então, assim, ela está com meu irmão. Nós tivemos um veículo que nos conduziu até lá. Ela tem um plano de saúde. Ela está com bons médicos. Está com a espiritualidade auxiliando. Eu olhei para toda essa fartura que nós tínhamos no momento, né? Eu não olhei para farto, o que é que tá fartando, como diz uma amiga minha de São Paulo. Fartando. Tá fartando. Eu não tive esse olhar de falta, eu tive esse olhar do que eu tenho agora. E aí, quando você consegue se alimentar disso, trazer, eu falei, poxa, agora, legal, tenho isso. Então, eu consegui concluir meu trabalho, depois eu fui lá, estar com meu irmão, estar com ela, ajudando. E tudo fluiu. Isso traz aquele equilíbrio emocional para que você possa agir numa situação diante dos fatos. Sim. E não só daquilo aquela turbilhão que tá vindo na tua cabeça, um monte de preocupação. Meu Deus, isso não vai dar certo, né? Que a gente já cai logo pro pensamento negativo ali, né? Exato. Não é aquela coisa a gente tem que estar no pensamento positivo o tempo todo. Não, mas, cara, qual é o fato? Aí você vai trazer a sua decisão para a razão, para a lógica, né? Que é isso que tu fez. Opa, o que é que tá acontecendo, você né? Vai logo pro emocional e depois você, peraí, racionalmente, o que é que eu posso fazer? Porque o emocional, ele pode ser bom nesses momentos, sim, mas ele também pode atrapalhar até um certo momento, porque você talvez não consiga pensar com muita facilidade quando você fica muito abalado. E aí você corre o risco de ir para o desespero. Isso. E aí você baixa muito, né? E quando você baixa o desespero, vai vindo outras situações e aquilo que era um problema se torna muito maior e aquilo vai dificultando e você vai ficando... Então, daqui a pouco você está assim. Você está até no hospital também. E aí, eu até brinco, porque ela foi e depois passamos esse processo, ela voltou de novo, falei, nossa, então tem alguma coisa aí que eu preciso realmente organizar aqui, né? Mas ter esse autoconhecimento, mas saber o que fazer com ele. Isso. Estudar, se autoconhecer, saber. Hoje, por exemplo, né? E você falou de uma coisa muito importante para mim, aí enquanto você passava, eu já estava aqui processando, a minha cabeça é bem acelerada, embora as pessoas me achem muito calminha, né? Assim, eu achando que ela fala, você tem uma vozinha serena, você é muito calma. É um desenvolvimento, né, amiga? É aquela coisa que você tá o tempo todo ali. Meditada, né? Exatamente. E esse meditada, né, é aquela coisa, desde que a gente já acorda colocando a nossa mente. Isso. Porque quem assume o controle aí é você. Cai, como eu digo assim, às vezes assim, né, quem tá dirigindo o teu carro aí é quem? As bactérias que estão pedindo lá, que a gente fala das comidas, né? As bactérias que estão pedindo doce, aquela vontade que você quer ali, já comer aquilo ali logo e pronto, ou é você que tá ali com um objetivo que diz aonde você quer chegar, né? Porque às vezes não é a gente deixar de fazer algumas coisas, questões emocionais, etc. Não, é quem está dirigindo, são tuas emoções ou é você mesmo? Porque as emoções não é você, os pensamentos não é você, o corpo não é você. Você dirige este corpo, você dirige este carro. E muitas vezes o carro está no piloto automático, né, amiga? A gente está só como passageiro ali e não sabe governar. E esse governo, essa direção, é o tempo todo a gente tem que estar assumindo. Porque imagina, se a gente
desliga aí no meio da estrada e pisca o olho, passa uma coisa ali na frente, opa, já desgovernou. Então é esse autocuidado, é esse autoconhecimento, é diário, tá ali o tempo todo, no aqui e agora, observando os movimentos, e essa serenidade vai passando para os outros, porque você tá o tempo todo aí dentro, fazendo essa construção, esse movimento, direcionando. Opa, esse pensamento aqui não vai me trazer frutos, esse aqui vai me trazer só conflito, eu deixo ele lá. Exato. Opa, esse aqui realmente eu posso usar pro aqui e agora. Então, opa, isso aqui é para isso, vai ter função, entende? Então, tudo é entender essa função, né, Cleide? Então, Exato. Essa serenidade é construída, né, amiga? Ela é construída e ela é verdadeira, né? Assim, mas eu também tenho os meus momentos, né, de explosões, eu diria assim, momentos naturais do ser humano. Porém, eu sei como me domesticar. Isso. Sabe, assim, de uma forma bem... Eu sei como... É domesticar mesmo, amiga. É igual nós pegar o nosso cachorrinho ali de domesticar. Então, não. assim, peraí, e os meus diálogos internos me permitem muito isso. Então, como é que são os teus diálogos internos? Eles são amorosos, mas eles também são curativos, né? Como modalidade curativos, eles me trazem uma responsabilidade na fala, na ação, na atitude, comigo e com o outro, né? Tenho essa responsabilidade de como vou fazer aquilo. Me dá um exemplo, assim, como tu faz. Por exemplo, muitas vezes preciso dar um feedback para alguém, né? Eu preciso ter uma conversa difícil com alguém, porque o ser humano tem uma dificuldade de ter conversas difíceis. E conversas difíceis, fugir, né? Conversas difíceis não é você escutar ofensas nem dizer ofensas. Conversas difíceis são de você falar dos seus sentimentos, daquilo que você traz. A comunicação não violenta, ela ensina isso com muita, muita, muita beleza. É você falar dos seus sentimentos para o outro, você dizer como você se sentiu naquele momento, naquela situação, e deixar o outro também falar, né? Porque na comunicação precisa que o outro tenha espaço também de fala para isso, e você vai acolher. Cada um dentro do seu ponto de vista, e não tem um certo, não tem um errado, tem aquilo que você acolhe, tem aquilo que você respeita. E quando eu preciso ter uma conversa difícil com alguém, né, eu me preparo, né, assim, eu respiro, e aí eu tenho um mantra meu que eu vou agir como eu gostaria que agisse comigo. Eu me coloco no lugar do outro, né? Eu uso esse recurso, empático, né? Empatia não é só isso, mas esse recurso para que eu possa falar o que precisa ser dito, mas de uma forma amorosa. Pode até não parecer para o outro, e aí ele com as experiências dele, mas eu estou buscando internamente isso que eu acredito. Essas experiências, elas são muito boas, porque eu já tive conversas difíceis que foram muito curativas, tanto para mim quanto para outra pessoa. E eu me lembro de uma vez, dentro da empresa que eu trabalho atualmente, eu estava num momento muito difícil, e eu conversei com uma pessoa que é um gestor, e ele tem um ritmo muito acelerado, né, é dele mesmo e tal. E ele sentou e ele me ouviu. Sabe, assim, eu estava com as demandas, eu precisava conversar com ele e tal. E ele sentou e me ouviu. Ele não resolveu as minhas demandas todas, tudo que eu precisava ali. Mas o fato dele ter olhado, né, parado, olhado para mim, ter me ouvido, e naquele momento eu também me escutei, isso foi mágico para mim. E muitas vezes nesse corre-corre, a gente tem tempo, nesse automático que você falou, a gente está com o tempo tão corrido que a gente come no automático, vive no automático, faz tudo, a gente não percebe. A gente não vive, né, a gente não vive, a gente vai, né? E aí, o que eu vou fazendo e tudo? Hoje, uma das escolhas minhas de fazer, né, atividade física, né, de treinar de manhã cedo, eu fui testando, porque também entra isso. O conhecimento e autoconhecimento, você vai testando o que vai cabendo dentro da sua realidade. O caminho que você tem é diferente do meu e vice-versa. O que dá certo para a Jana não dá certo para a Cleide e vice-versa. E pode dar certo algumas coisas, ótimo, mas pode não ser. Cada ser humano é único. Né? É um universo, nós somos, né? Únicos, somos um universo. Tem uma frase que eu adoro assim: você é único e esse é seu superpoder. É verdade, porque eu tenho vários nutricionistas que eu conheço, mas você tem aquilo que é só seu, né?
Tem aquilo que só você consegue fazer, tem aquilo que só você consegue, o jeito que você consegue fazer. E aí a gente entra na parte da comparação, que muitas vezes, né, pessoas acabam se comparando com, até profissionalmente, né, que a gente estava conversando Sim. aqui, né, se comparando a tal profissional que deveria fazer de tal jeito e não sei o quê, porque ele teve sucesso e tal, e fica se diminuindo. Mas não, cara, a tua capacidade de ir ao outro, o que tu vai ajudar ao outro, o que tu vai trazer ao mundo, é só tua e é única. E vai ter pessoas que estão prontas e são para ser acessadas por você. E Exato. Outras por outras. Então, não quer dizer que você é um mau ou bom profissional, mas se você está com a sua verdade, com aquilo que você acredita, com aquilo que te compõe, como você fala aqui, que a gente vê que você trabalha muito, no seu trabalho, você leva a sua verdade, aquilo ali. Não quer dizer que a sua verdade é a única, não, mas que para você faz sentido. Então, vão ter pessoas que essa tua verdade vai atingir elas. Sim. Que vão ser prontas para aquelas pessoas. Talvez a sua linguagem não seja para outras pessoas, né? Que eu lembro que tinha até... O Estúdio estava falando, né, que tem 3 tipos de público, né? Se você for botar os vídeos aí no YouTube, né? Essas coisas assim que você diz, não bombou, ou então alguém vê um hater, né? Tem pessoas que vão lá de graça, já só lá lhe odiar, dizer que você não presta, dizer que o que você fala não é legal e etc. Vão ter pessoas que vão só passar e não vão dar atenção, e vão ter pessoas que vão se conectar. Não quer dizer que você tem que atingir todas essas pessoas, vão ter todas elas, mas você está falando para aquelas 30% ali que realmente estão querendo lhe escutar. Sim. Né? Que estão na tua linguagem. Então, ser você, quem você é, se aceitar como um todo, com essa complexidade, com coisas que você acha ali que muitas vezes você diz, não, mas eu não consigo daquela forma. Poxa, mas será que porque a sua forma é a que você deveria conseguir? Sim. Né? E trabalhar essas potencialidades, né, Cris? Que eu acho que é muito o teu trabalho que tu faz aí, né? E você trouxe... Vou voltar primeiro para o controle, porque você disse uma coisa que enquanto você falava, eu pensava, né? Pela minha experiência, pela infância, por tudo que a gente é construído desde isso, eu tive a necessidade muito grande de controlar muitas situações, né? São 3 filhos, e eu tenho um irmão mais novo, um irmão mais velho, e vivi muitos momentos felizes, mas eu vivi muitos momentos que foram necessários que eu tivesse controle sobre isso. E na minha vida adulta, esse controle me acompanhou. Para alguns momentos foi bom, para outros não. E eu lido com ele diariamente. Hoje, eu deixo ele secundário ali, né? E vou buscando realmente não ter esse controle diante da situação, porque isso é uma pura ilusão. Do que nós temos controle de absolutamente nada. Nada. Se a gente for parar, nada. Porque isso... só nos faz mal no sentido de que quando a gente quer controlar e a coisa não funciona como nós desejamos, e a gente volta lá para a nossa infância, fica nessa idade de criança, a gente se irrita, fica birrento, se frustra. E a vida adulta requer responsabilidade, sobretudo, né? Responsabilidade com as ações, e a gente faz na vida adulta o que precisa ser feito, não o que a gente gostaria de fazer. Lógico que nesse contexto a gente faz também o que a gente gostaria, mas na vida adulta a gente precisa fazer aquilo que é necessário, gostemos ou não. É isso que faz com que a gente vá para outra casa, porque é como se fosse um jogo, né, um videogame, que eu só posso pular essa etapa, né, ir para outra fase se eu tiver sucesso nessa. Exato. Enquanto isso, eu não vou. Aí eu vou morrer minhas vidas, né? Eu joguei assim, vou morrer minhas vidas. Eu só consigo ir para outra fase se eu conseguir realizar isso. E aí, quando você falava da comparação, uma das energias muito baixas também é essa comparação, e hoje esse mundo, né, de rede social, que traz só recortes. O que é um Instagram? O que é uma vida social? Recortes. Quantas pessoas ali estão com fotos felizes, no sorriso, mas que estão vivendo uma realidade. E não tem nada de errado, acho que a pessoa tem essa liberdade para colocar o que ela quiser. A questão é, será que é interessante a gente se comparar com a vida que o outro tem, quanto nós temos um caminho e o outro tem um outro diferente? Aquela viagem lá para Maldivas é maravilhosa para a vida daquela pessoa, certamente. Sim. Mas para mim seja uma outra viagem, né? A Chapada, que eu amo, que é a Chapada dos Veadeiros, um lugar maravilhoso, né? Linda, natureza, então, né, amiga? Nossa, se conectar com a natureza é outra coisa maravilhosa que nos ajuda, né? Já estamos aquele quartzo rosa maravilhoso, aqueles banhos gelados, né? Ave Maria, mulher, quando é que a gente vai mesmo, mulher? Porque assim, esse negócio de natureza, né?
gente entra na parte da natureza. Nós somos feitos da natureza também, nós fazemos parte da natureza, né, nesse sentido. Exato. Mas só que eu tenho uma coisa que eu tava ouvindo, né, eu acho que foi algum vídeo que eu assisti, eu não me lembro exatamente quem foi que falou, que ele falava assim, cara, muitas vezes tem gente que vai para a natureza, só que a cabeça não está na natureza, não está no aqui e agora, né? Ela tá com a mente ali que tem que estar fazendo não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, e não tá ali na natureza. Ou pessoas que estão na cidade e que estão com a mente conectada, como tu fala, com a gratidão, com a natureza, né? Então, é interessante que muitas vezes a gente tá em locais, né, que vão trazer toda essa potencialidade de nos reconectar, né, de tudo, e muitas vezes as pessoas não estão ali. Sim. Né? Então, essa capacidade da gente também cair entre essa parte do equilíbrio interno, porque tudo é dentro da gente, né, Cleide? Claro que tudo fora assim, vai ajudar a nos proporcionar, né? Proporciona. Mas vai ter locais onde você tem ambientes, que eu acredito que você lida com essa parte corporativa, né? Ambientes de trabalho que não são lá tão agradáveis, digamos assim, mas como é que a pessoa lá dentro desse ambiente de trabalho, ela consegue trabalhar a harmonia dela, né? Exato. Interna e tudo mais. Ou quando a pessoa tá num ambiente que é maravilhoso, mas ela por dentro tá ali, Ave Maria, ela nem se aguenta, entendeu? Entendi. Então, é interessante trazer isso também, né? Que é isso que você fala, né? Desse equilíbrio, né? Dessa emoção. Quando eu viajei a primeira vez para Chapada dos Veadeiros, foi uma viagem muito espiritual, né? Foi uma viagem espiritual muito curativa, eu passava por alguns processos necessários, e chegar lá, e aí assim, todas as minhas meditações do Cura Vibracional para a Serenidade, essa ferramenta maravilhosa que tem transformado a minha vida a cada dia, todas as meditações eu lembrava assim, vinha aquela cachoeira e tal, e aí eu fui para Chapada, né, experiência nova, fui sozinha, com tudo aquilo que eu tive vontade de viver, e como é que eu vou fazer, vai dar certo. Tinha uma voz interna, esse meu diálogo que é maravilhoso também, que me dizia, vai, porque a gente também precisa entender que além do conhecimento, a gente tem ações. Isso. Coragem é uma delas, né? Saber o que a gente precisa fazer para o nosso melhor. E aí quando eu disse, não, quero viver essa experiência, e fui. Quando eu cheguei lá na Chapada, andando lá, né, contratei um guia, e aí um guia, e eu disse para ele, eu falei assim, olha, eu quero algumas fotos, que eu gosto de foto, mas eu também quero viver esses momentos, eu vou fazer algumas pausas, eu vou meditar e dizer, fique no seu tempo. Tem muita gente que vem aqui para isso. Eu falei, nossa. E aí, quando eu cheguei no local X, lá na cachoeira, lá no Poço Xamã, que eu olhei para aquela cachoeira e falei, meu Deus, a cachoeira da minha meditação. E aquilo, e eu fui, né, eu tenho vídeos debaixo dela, de braços abertos, assim, e eu chorava, eu digo, esse lugar é o melhor lugar para eu desaguar agora, né? Então, assim, eu chorava, agradecendo, nossa, eu agradeci até coisas que ainda iriam acontecer. Uhum. Eu sou dessas. Então, assim, eu olhei para aquilo e vivi aquela experiência todinha. E aí, eu olhando essa realidade, eu falei, nossa, tudo que a gente almeja na vida é possível. Sim. Desde que a gente faça um caminho para isso. Porque, assim, eu queria estar lá, mas eu fui pesquisar passagens, eu fui ver como é que ia. Então, assim, muitas vezes, agora trazendo de uma forma na nossa vida, nós almejamos uma vida melhor, com mais qualidade, com mais sentido, significado, só que a gente não faz nada para isso. Qual o movimento que a gente faz? Eu quero ter amigos. Você tem tempo para os seus amigos? Porque para ter amigos, você precisa ter tempo para os seus amigos. Eu quero ter uma família. Você está construindo essa família? Ou você só quer ter? Como assim? Você só tem... Não é dando que você recebe? Então, assim, vou fazer... eu gostaria de fazer um trabalho tal. Tá, que caminho você está fazendo? E aí você trouxe uma coisa muito interessante, que assim, tem uma pesquisa que aponta que o mundo corporativo é um dos lugares que mais tem adoecido pessoas. E a gente tem visto isso diariamente, né? O pós-Covid também trouxe muito isso. A gente viu muitas pessoas ansiosas e... acredito, isso é uma percepção minha, todos nós temos ansiedade em níveis diferentes. O que eu faço desse momento ansioso é o que me transforma para a minha ação. Então, quando eu estou, o que eu faço? Eu pego um terço, um jampa-mala, o tapete, o cristal, não importa o que você tenha de arsenal, que você... A sua ferramenta, né? A caixa zona de ferramenta, né, Cleide? Lá, vou lá. Aí vou lá para o meu Ho'oponopono, né? Eu vou para o cura vibracional, eu vou para missa, eu vou para aquilo que me nutre do que eu acredito. E aí, alimentada disso, e com essa calmaria interna, que é essa calmaria, quando você tem esse centramento, o externo não te abala, não te afeta. Exato.
Sabe quando você constrói uma casa, né? E eu trabalho em construção civil, sei muito bem disso. Você constrói uma casa com pilares fortes, resistentes. Pode vir o vendaval que vier. Tua casa vai se sustentar pelas bases que tu fizeste. Agora, se tu faz qualquer tipo de alicerce e constrói a casa de qualquer jeito, primeiro o vendaval pode te levar junto E essas casa, bases são internas, né, Cleide? E essas bases são internas e elas vão se testando, o que é que vai funcionando e como eu vou fazendo, né? Então, como eu falei para você, muitas vezes, né, eu vivo situações do meu dia a dia que eu preciso respirar. A gente estava falando sobre isso, eu tenho momentos ali, né, de estresse, de dificuldade, de tudo, porque ter autoconhecimento, meditar, a gente não se transforma em Buda. Muito pelo contrário. Vão vindo mais experiência, que é para a gente testando esse conhecimento, colocando em prática e fazendo isso e aquilo outro, né? Agora, se eu digo e me comprometo com aquele conhecimento, eu preciso colocar ele em prática. Porque não adianta só verbalizar. Eu trabalho com isso, eu faço isso e aquilo, não se sustentar pela prática. É falando e fazendo. Eu diria mais fazendo do que falando, né? Porque o corpo fala sendo quem você é, né? Nesse seu poder maravilhoso, porque nós temos... Nossa, nós somos seres iluminados maravilhosos. A gente precisa só traduzir e trazer isso para o nosso dia a dia. E aí eu lido com essas situações que muitas vezes, tudo que o meu movimento é levantar, pegar um copo de água. Quem trabalha comigo agora vai saber o que eu estou fazendo. Entregando segredos, né, mulher? Pega um copo d'água, né? E aí tem um detalhe, né? Eu adoro copos, né? Adoro tomar água em caneca, em copos bonitos. Eu pego um copo bonito, eu tenho um copo que tem uma borda dourada, então eu sou dessa. Porque isso, eu olho para aquela beleza, porque a espiritualidade também é beleza, né? Se a gente olha a mudança, a prosperidade que tem na vida, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí, olho para aquele copo, e a gente acaba fazendo isso por a gente, né? Se aquilo ali te nutre, se aquilo ali te alimenta, te deixa melhor e tudo mais, por que não, mulher? Então, não é? E às vezes as pessoas acham... E o que nutre a Cleide é diferente do que nutre a Janaína, tu tá entendendo? Com esse julgamento que é do ser humano, mas buscar reduzir sobre isso, porque eu vou deixar ele lá com o copo dele, né? Então, eu tô lá com o meu copo tomando água, depois volto, faço um cafezinho, adoro café, sou apaixonada por café, né? Depois tem que bater um papo com a Nutri. Mas café pode, né, gente? Gente, aqui tudo é equilíbrio, que é coisa que a gente fala, né? Porque é realmente isso, Cleide, aquilo que te nutre, vai te nutrir de outras formas, muitas vezes físicas, que muitas vezes não vai precisar atuar no físico, tu tá entendendo? Sim. No sentido assim, que ela vai te dar tanta nutrição emocional, no sentido positivo, que se ela estiver em equilíbrio, por que eu preciso tirar? Exato. Mas a gente precisa entender todo o contexto, tu tá entendendo? Porque a pausa do café pra mim, ele tem um sentido de eu parar ali, enquanto eu tomo café, porque aí eu vou sentindo as notas, os sabores, eu vou pensando também, né? Como é que eu faço pausa durante o dia para saber assim, até aqui foi um bom dia, até aqui tá dando tudo certo. Eu faço, geralmente no meu horário de almoço, faço um minutinho ali, muitas vezes quem trabalha comigo já entrou na sala e eu tô lá. Aí eu olho assim, aí a pessoa já entendeu e aí volto. Porque eu acho importante fazer essas pausas. Elas me elevam, né? No sentido de que não que você tá se julgando e se cobrando, mas no sentido que você tá avaliando se você tá no caminho que você traçou, que às vezes ele pode mudar, não é? Que no meio do dia. Seguindo aquilo que eu me comprometi no início do dia. Exato. Porque amanheceu o dia, abro o olho, agradeço, eu tenho os meus momentos, faço ali as minhas preces, agradeço, né? Faço ali meus mantras. Faz toda a diferença, momentos, né? Por dia. Pra mim isso nutre minha alma, né? Então eu faço tudo aquilo ali. Mas eu preciso sustentar aquilo durante o dia. Quando tem uma fechada no trânsito, porque eu já fui dessas de reclamar, então hoje vai com Deus, né? Me lembro, vai ser que tem o caminho. Então, quando eu chego na portaria do prédio que eu trabalho, que eu cumprimento as pessoas que trabalham lá, quanto eu sou gentil, quanto eu sou responsável com a fala. Então, assim, não é só agradecer o dia e pedir para o dia ser melhor, mas é construir movimentos com ações práticas para que esse dia seja melhor. Para quando chegar no final do dia, que eu deito na minha cama, a minha consciência possa traduzir aquilo que eu manifestei, que eu desejei logo no início do dia. E se por acaso alguma ação naquele dia não foi coerente com o que eu almejava, acolho, no outro dia eu busco fazer diferente. Isso. Se é perdoar, se é pedir desculpa, se é buscar um movimento diferente, aquilo vai fazer. Isto me traz uma vida melhor.
Porque assim eu consigo, né? Acho que é Sócrates que diz que uma vida sem ser examinada é uma vida sem sentido. Então eu me autoavalio, mas hoje com esse olhar amoroso, porque ele já foi cruel. Tá? A gente passa por essa situação. Esse momento de olhar para isso e dizer assim, nossa, como você pôde fazer isso e tal? E aí aquele julgamento, auto-julgamento, aquele negócio, eu falei, não, hoje eu olho para esse... Poxa, esse aqui eu poderia ter feito de outra forma, Cleide. Aí é quando entra o diálogo, eu poderia ter feito de outra forma. E eu tenho caderninhos, né? Quem convive comigo sabe, são um monte de caderninhos. Eu tenho um caderninho da espiritualidade, um caderninho de idade. Eu fico pensando assim, meu Deus, no dia que eu partir, eu espero que uma pessoa responsável, eu acho que eu estou pensando com quem eu vou deixar esses cadernos. Porque autobiografia, né, amiga? São tantas, né? São tantas histórias, são momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos da vida do ser humano que ali, e eu coloco, né? E essas histórias, elas vão me alimentando. Quando você trouxe a questão, assim, de nós sermos únicos de tudo, eu trago muito nos meus exercícios de autodesenvolvimento a nossa história, a narrativa da nossa história. Como tudo começou, né? De onde nós viemos, como nós fomos construídos, como nós recebemos amor, como a gente viu a relação dos nossos pais. Exato. Era amorosa, não era? Houve traição? Como era a nossa relação com os nossos, né, irmãos, com os nossos amigos? Porque isso compõe todos nós. Vai nos acompanhando. Uhum. Só que na idade adulta, você precisa olhar para isso com responsabilidade e saber o que fazer com esse conteúdo. Então, se eu vivi experiências que não foram tão amorosas assim, se eu vivi momentos que não foram tão bons, tiveram discussões, traições na relação dos meus pais, da minha família, e eu quero fazer diferente, né, e posso fazer diferente, quebrar esses ciclos, quebrar toda essa estrutura, né, eu preciso fazer movimentos diferentes para isso. E aí, eu não posso mais ficar na minha idade adulta responsabilizando meu pai e minha mãe. Porque eles foram nutridos de amor diferente da forma como eu fui nutrida. E eu nem sei se meu pai ouviu, conseguiram, né? Eu nem sei se meu pai ouviu do pai dele o que o amava. Mas eu vim ouvir do meu pai que ele me amava aos meus 30 anos de idade. E foi uma emoção imensa. E todos os dias, praticamente, ele me diz isso. Hoje eu tenho uma felicidade de poder ligar para o meu pai e ele me liga, minha filha, e quando eu desligo o telefone, tá, eu tô com saudade, o pai te ama. Então isso virou uma rotina saudável para mim. Mas eu demorei 30 anos para poder ouvir isto, né? E muitas vezes algumas pessoas não vão escutar isso, né? E tá tudo bem. Sim. Porque é o que a pessoa consegue dar naquele momento, foi o que ela aprendeu. Imagina quantas circunstâncias desafiadoras tem para ela ali. Imagina que momento da história ela viveu e como era aquela história ali. E isso não é sobre a gente, é sobre o universo do outro e o que é que a gente com a gente, que como isso nos acompanha, qual a responsabilidade que eu tenho? Assim, cara, eu posso escolher diferente. Como é que eu faço daqui para frente? Com a pessoa que está aqui na minha frente, com o meu filho, né, com as pessoas que estão aqui ao meu redor, como é que eu transformo tudo isso? Porque se eu transformo tudo isso, né, no aqui e agora, com certeza esse ciclo vai ser quebrado. Sim. Né, e vai ajudar todos os que estão envolvidos, que muitas vezes nem estão sabendo o que está acontecendo, que muitas vezes é até inconsciente, né, Cleide? E assim, a primeira coisa que me vem assim é que a gente não culpar ninguém por nada. Exato. Porque todas as experiências que a gente passou na infância, que a gente passa na nossa vida, a gente que escolheu no final das contas, né? A gente escolheu para que a gente pudesse nos transformar, né? Que como tu falou assim, vou peço a Deus todo dia paciência, então ele vai botar experiências que vão fazer você trazer a paciência no seu dia a dia, isso, no aqui e agora. Uma experiência de amor, então vai trazer o amor para você amar todas as pessoas que estão ali ao redor e principalmente amar a você. Exato. Então, né? Na hora que você olha para a sua linha do tempo de vida, né? E eu escrevo cartas para mim. E esse exercício eu também faço, então assim, tô saudável, viu? Eu escrevo cartas e eu leio no final do ano, né? Então eu sempre faço tem um monte de cartinha. Já tô pensando nos livros, nas cartas para que eu vou deixar realmente agora, né? E aí eu olho para isto. Então, se eu teve alguma coisa que eu preciso melhorar, eu vou buscar aprimorar aquilo, né? Já que eu não tô tão satisfeita com esse movimento, porque culpabilizar os pais sobre isso é só entrar no campo de vítima. E aí, quando eu sou vítima, eu não vou para ação. Nossa, eu sou vítima, coitada de mim, ó céu, ó vida. Ou eu pego essa minha história, né, de
tudo isso de rejeição, porque todos nós, né, já passamos esse processo ali no parto. Quando a gente sai da barriga da mãe, já, opa, foi rejeitada da barriga da mãe. Então, eu pego todas essas minhas feridas emocionais, né? Traição, humilhação, rejeição. E aí eu pego tudo isso e vou me desenvolver. Eu vou quebrar esses ciclos para as minhas gerações, que vão para o que vai vir para frente e para ajudar com certeza quem está lá atrás, essa ancestralidade maravilhosa que me sustenta, que me ajuda, tudo isso. Então eu vou olhar para essas gerações todas e eu vou olhar. Então as mulheres da minha família, elas vão ter um olhar diferente, baseado com o que eu faço agora, no teu exemplo, os ciclos que eu consigo quebrar, né? Então a gente não precisa mais viver aquela vida, porque a gente hoje tem uma outra possibilidade, um outro olhar sobre isso. Agora, se eu não me responsabilizo sobre a minha vida, e aí tudo que acontece, tudo que eu faço de errado, eu vou, é porque eu não tive as mesmas experiências, é porque eu não tive a mesma educação, é porque eu não fiz isso, é porque eu não tive um pai ou mãe, é porque eu sei que uma estrutura familiar é importante, ok. E como você disse, talvez a gente passe a vida inteira sem ouvir de alguém que nos ame, mas a gente pode sentir pelas ações. Isso. As atitudes também, elas conversam conosco. Muitas vezes você trazer esse amor, de verbalizar, isso. Mas ela tá e é o jeito dela amar, né? E aí tem um livro maravilhoso Gary Champ, acho que é 5 linguagens do amor. Cada um vai traduzindo esse amor de acordo com a sua linguagem, né? E aí quando você na fase adulta não olha para isso se responsabilizando, você tem só uma escolha. E eu falo muito, tudo começa com uma escolha. Eu escolho me desafiar dentro dessas minhas experiências, buscando me elevar com o movimento que eu posso, com o que é possível para mim. E aí eu faço um caminho para isso, um planejamento, vou estudar, vou fazer, ou eu vou ficar aqui culpando meus pais, ou me sentindo vítima, e aqui tá bom, mas vivendo um grau de insatisfação, se culpando e vivendo um grau de insatisfação muito grande. Porque aí não se vive, sobrevive. As emoções, né, talvez não sejam as melhores, o trabalho não vai existir prosperidade e abundância numa vida dessa. Porque se você olha para a sua história, independente do que tenha acontecido, e eu já ouvi histórias bem dolorosas, mas se você não olha para aquilo, aceita com amor e busca, né, dentro do que é possível para cada etapa da sua vida, conviver com aquilo, vai ficar cada vez mais difícil de você se transformar nesse ser humano, né, ter essa espiritualidade, ter essa divindade. Então, eu penso muito sobre as minhas ações, e aí quando você fala de comparação, eu tenho criado há algum tempo, desenvolvido para mim, e isso é um exercício diário, né? Sim. Assim como me nutrir de esperança, de amor, gratidão, é criar a minha régua de comparação. Eu dou um treinamento, eu dou um outro, eu busco, será que eu fiz esse melhor do que o outro? Eu vou para a minha régua. A comparação é você com você mesma. Comigo, né? Eu tratei alguém que poderia ter sido mais gentil. Aí eu vou, sabe? É comigo, é com o que eu posso fazer hoje melhor. Porque todos nós somos julgados. Se você faz algo, você é julgado. Se você não faz, você é julgado. Então faça. E seja julgado. Acho que o outro, né? Pensa sobre você, deixa você, não pode entrar na sua vida e te atingir tanto assim. Quando você tem esse conhecimento de quem você é e que você tem responsabilidade sobre as suas ações. O outro é livre para pensar o que quiser de você. Exatamente. Né? Mas também você não precisa colher isso. Porque hoje, se alguém chega para mim, né? Se alguém chega para mim assim, eu não sou, muita gente me acha, mas assim, eu não sou um poço de simpatia, né? Eu sou sorridente, eu sou gentil. Você vai dizer, eu não vou mostrar os dentes para todo mundo, isso é fato, como diz uma amiga minha lá no trabalho. Mas eu sou gentil. Dificilmente você vai me ver destratando uma pessoa. Mas será que essa simpatia exagerada, muitas vezes que vem, às vezes a pessoa por dentro ali não está lá muito satisfeito, né? Então você é verdadeira. Pronto. Então, né? Assim, você é autêntica de falar exatamente. Quando alguém vai do meu trabalho, eu trabalho perto do departamento pessoal, então quando alguém vem de obra, eu pergunto se a pessoa quer uma água, se quer um café, eu aponto onde está o banheiro, porque eu acho ali importante, muitas vezes são pessoas com menos instruções e tudo. Então ali é a gentileza, tá? A minha simpatia é ser esse servir. Porque para mim, Jana, não existe nada mais divino do que o servir. O ser, sabe? Vindo, assim, eu servir para o outro, eu ser essa ponte, né? Esse canal. Quantas pessoas me ligam, me procuram
e pergunta, pede conselhos. Hoje, né, eu já fui essa pessoa conselheira, hoje sabendo das responsabilidades que isso pode me trazer. Exatamente, pelas leis, né, amiga? As leis universais estão aí. Eu prefiro não dar conselhos, mas eu ajudo, conduzo naquele momento ali a pessoa a pensar. E aí, diante desse pensamento que ela traduz, ela consegue ter uma ação, né? Porque é complicado quando a pessoa chega assim, o que tu acha? Aí eu, até porque o que a gente acha, nem sabe, a gente não sabe nem se é bom pra gente direito, exato, né, gente? Então a gente precisa buscar uma pessoa que possa ajudar a olhar de fora várias possibilidades, ou às vezes só a sua energia que ele pode ali acalmar para que ela mesma ache as respostas dela, porque só quem vai saber mesmo o caminho é a gente, e mesmo assim a gente ainda vai testar e ver se realmente na projeção, ou seja, na realidade, aquilo ali vai funcionar. Sim, né, sim. Cleide? Então, e eu acho muito válido a busca da terapia, né, a busca de você buscar ajuda, é importante, sim, mesmo que seja num amigo, mas entenda que um amigo, muitas vezes, ele vai ali lhe ajudar a orientar para você chegar no local onde alguém pode te olhar de fora, digamos assim, exato, né, que você pode ter esse olhar de fora, né, Cleide? Feliz do ser humano que tem uma rede de apoio. E eu sou uma mulher muito feliz, eu sou abençoada, porque eu possuo uma rede de apoio que é fantástica. Mas eu também sou rede de apoio para muita gente, né? Uma mão dá para o outro, exato, quando um não está tão bem, o outro vai lá e, né, vai, exato, uma rede de apoio. Mas tem responsabilidades. Quando alguém me procura para trazer uma situação e traz aquela emoção, eu também sinto, hoje bem menos, porque como terapeuta também eu tenho meus cuidados, né, para eu poder, porque na partir do momento que eu entro muito naquela energia, naquele momento, eu posso me desequilibrar e não ter qualidade de sustentar e ajudar aquela pessoa. Então eu estou ali com ela, olhando, sentindo, mas também estou me nutrindo daquilo que eu posso dar de melhor para ela. E aí quando no final ela diz assim, me dá um conselho, e aí eu fico, não digo nada, mas vou fazendo ela pensar. Porque quando ela chega, ela está cheia de emoções, carregada de emoções, muitas vezes dolorosas. E eu não estou envolvido naquela dinâmica, né? Naquele contexto, naquela história. O que me ajuda muito, de forma mais racional, é trazer reflexões que ela possa, naquele momento, perceber que ainda não tinha, né, sentido. Então, eu vou trazendo conversas. E o que é que você faz? E muitas vezes a pessoa traz um julgamento, né? Porque eu fui julgado e eu não deveria ter feito isso e fulano disse uma série de coisas. Eu falei, gente, eu fico pensando sobre muitos julgamentos que chegam para o indivíduo, para o ser humano, e o quanto isso é doloroso para ele, né? E muitas vezes ele não consegue lidar com essa situação. Então, assim, se no lugar do outro você faria melhor, faça no seu lugar. Porque o julgamento, ele fala mais de você do que da outra pessoa, né? Essas projeções que a gente faz, esses julgamentos, eles podem ser muito complicados para quem ainda não está pronto, ou passando por alguma situação, recebê-los, né? O julgamento nunca é assim a melhor forma. Por quê? Porque se você julga, você está dizendo que existe o certo e o errado. Sim. Se existe certo e errado, não existe. Existe causa e efeito, digamos assim, né? Então, o julgamento, né, que é uma das coisas que a gente vê num curso em milagres, né? Sim, que a gente está ajudando, até ontem eu botei, gente. Gente, maravilhoso, né? Que até a Denise trouxe na nossa entrevista passada, né? O curso em milagres, ele ensina muito essa parte do não julgar. Porque quando a gente não julga, a gente não culpa, a gente entende que o outro está lidando da forma que ele consegue as vivências dele. Exato. Como todos nós estamos tentando entender quais são os caminhos, o outro também. Ninguém acorda querendo dar errado no dia, sim, jamais. Né? Então, como é que eu vou julgar o outro se eu não sei nem o que é que passa por dentro dele? Como é que eu vou julgar a mim mesmo se eu nem sei ainda as questões que ainda precisam ser olhadas? Sim. Então, esse julgamento, ele atrapalha tudo, mulher. Sim. Porque o julgamento faz com que a gente entre numa energia de cobrança, de inveja, nos limita totalmente, assim, né? Nos deixa cegos agora, ali, né? Eu vejo pessoas, que ação eu vou fazer agora? As pessoas que trabalham fazendo, né, em rede social, não vou fazer um vídeo porque eu não tenho coragem de uma colega minha com uma ideia maravilhosa. Eu disse, faz os vídeos, ela disse, livre. Se eu fizer um vídeo, alguém disser que não tá legal, eu não vou ficar. Eu disse, então, nem abre, nem faz nada. Porque vai ser julgada de qualquer jeito, né? Agora,
É preciso que você tenha ações coerentes com seus valores para que esse julgamento, quando chega a você, você saiba que ele não faz parte da sua realidade. E aí deixa, se o outro julgou, deixa ele falar e pronto, né? Não leva para você. Porque se você der também ouvidos a todos esses julgamentos, você não sai de lugar algum da vida. Muito pelo contrário, você se limita ao ponto de ter uma vida muito. E aí a gente entra no julgamento tanto das pessoas que vão botar pra baixo, que é aquelas dos 3 tipos de pessoas, né? Ou aquelas que vão elogiar demais, que aí você não vai se autoavaliar, né? Então entra todas essas coisas. Então tudo que tá fora, ela pode ser uma ajuda pra você ajustar seu caminho por algumas coisas, mas você tem que levar pra dentro de você e ver se faz sentido. Exato. Então deixa o julgamento do outro, porque o outro está lendo na lente dele, na visão dele, nas crenças dele, que são completamente diferentes da verdade, né? Exato. Então o que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar, deixa ele pensar. Pra que eu vou me sentir mal por conta disso? Será que eu vou dizer assim, a pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente tá fazendo aqui a live e tudo. Claro que não existe perfeição nesse sentido, né? Que eu tava até falando pros meninos como é que eu veio pela primeira vez pra rádio, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores com o João e tal. E eu tava falando assim, gente, se eu fosse parar, que a gente vai entrar na parte de transição de carreira, que eu quero que você fale aí depois, que a gente parar no movimento de dizer assim, cara, eu fui lá pra rádio porque eu precisava fazer uma divulgação de um projeto, né? Aí eu cheguei lá na rádio, né? Aí era eu e uma amiga, né? Que o projeto era de nós duas. Não, vamos lá, que eu conheço a pessoa da rádio, vamos divulgar lá, porque aqui o pessoal consegue, tem acesso e tal. Ela tá lá em Quixadá. Aí eu cheguei lá na rádio, primeira coisa, a minha amiga não foi. Aí eu, meu Deus, e agora? Né? Aí já veio aquele... Sou eu comigo mesmo. Lascou, né? Aí eu, meu Deus, eu tô nervosa, como é que eu vou falar, que um monte de gente me escutando e etc. Eu, não, pera, Janaína, respira, tu tá aqui, tu vai ter que fazer o negócio, né? Então já vim com esses treinamentos, né? Que a gente que aí a vida vai colocando circunstâncias e experiências pra e gente tá aproveitando fazer. As oportunidades. Se eu chegar, exato, se eu chegasse nesse momento assim, não, o meu medo, eu vou lá embora. Eu não estaria aqui hoje, gente, conversando com vocês. Porque eu nem imagino, nunca passou pela minha cabeça que eu ia estar num programa de rádio chamando outras pessoas, mas jamais, gente, eu tava lá na nutrição, né, estaria muito bem tranquila. Hoje já trabalho com terapias, né, sou terapeuta porque eu fui atrás dessa parte, porque não foi porque eu quis ser, mas o movimento quando a gente começa e tudo, e a gente quer compartilhar, e né? A vida é isso, esse movimento, essa fluidez, né, de não se paralisar por isso. Se eu fosse paralisar pelo julgamento do outro, porque com certeza teve um monte de gente que ela falou toda enrolado, ou ela fala, porque normalmente o menino até fala esse cara assim, né? Mas ela fala com sotaque, não sei o que e tal, ela fala cantando e tal. Eu tô nem aí, sou eu, entendeu? E se eu não fosse, eu estivesse tentando fazer uma pose do que era ou que não era, não ia fluir. Entende? Não ia fluir. Então, eu acho que isso é uma dica muito legal da gente se permitir aos movimentos da vida. E quem disse que eu não tava com medo? Tava me cagando, né? Eu passava um Wi-Fi, assim, né? Então, assim, eu tava realmente... e eu não deixei o medo me paralisar, que é muito uma coisa legal, né? Que a gente falar, não deixa o medo paralisar. Você vai com medo, você não vai estar pronto. E aí depois o programa surgiu, né? Aí depois eu fui indo um dia, ele, vem falar um dia sobre nutrição. Aí fui lá um outro dia, falei, no outro dia, que depois estava toda semana lá falando, já estava conversando com o pessoal da rádio. Aí hoje já estou em outra cidade, né? Que estamos aqui em Aquiraz, já estamos falando no programa, onde agora eu estou ao contrário, né? Eu já estou entrevistando as pessoas. E por quê? Porque isso foi o movimento da vida, que você foi se permitindo as sensações. Você acha que eu estou pronta aqui para estar sendo um comunicador falando, perguntando para... Jamais, gente. Quando tem momentos que antes eu respiro para começar, para que muitas vezes tenha ansiedade, ou vem momentos assim, vem pensamentos assim, mas será que as pessoas estão gostando ou não estão gostando? Hoje em dia eu faço assim, eu ligo um foda-se mesmo, sabe, Cleide? Eu digo, foda-se, porque se você for deixar a mente parar você não comandar, que a gente entra de novo para a parte do você ser o protagonista da sua vida, você pegar aquilo ali com o que tem hoje, não vai ser perfeito, vai vir com medo, né, que é uma coisa que o Geraldo Rufino fala bastante, que é maravilhoso, Ave Maria, que ele fala, vai no aqui agora, pouco a pouco, e aí você também, e assim, também com estratégia, né, Cleide, que é uma coisa que tu ensina nessa parte de transição de carreira e tudo mais, né, nessa parte de você querer trazer aquilo também que você gosta, que você é capaz de fazer, que você tem habilidades que estão ali muitas vezes escondidas, que você às vezes nem acredita que você tem, né, então essa é tipo uma habilidade minha que de estar na rádio que eu nem imaginava que ia estar aqui, né, eu adoro conversar, né, tu sabe que eu adoro do cafezinho. E aí deu certo, foi dando certo. E vai, né? Então, existem essas oportunidades que muitas vezes a gente está
E a oportunidade... fechado na vida, diz assim, não, tem que fazer uma faculdade, que tenha isso e etc, e muito mais, às vezes leva para outros caminhos a vida, não é, Cleide? E a oportunidade é essas que você foi aproveitando, né? Então, assim, nós temos talentos, né, e habilidades únicas. Existem coisas em cada um de nós que estamos aqui que só nós fazemos daquele jeito. Ninguém Sim. faz igual. Seja no falar, seja na habilidade manual, seja produzir um vídeo, seja na audição. Existem coisas... Tem gente que toca uma nota, ela já sabe qual é a nota. Eu não sei, eu sei o que é a batucada ali. E como se você junta todo mundo assim, com um pouquinho dessa... Cada um na sua função, perfeito, fica né? perfeito, né? É uma equipe. Aqui, tem gente, né, que vai comer um alimento, sabe todos os temperos ali. Eu sei algumas coisas, não, mas eu vou comendo ali, tá tudo certo. E aí eu acho, isso são talentos maravilhosos que né, as pessoas possuem. E uma das coisas que, durante o Covid, muita gente colocou esses talentos à prova. Sim. Eu conheço inúmeras pessoas que precisaram, e aí vem uma coisa muito bacana. Tem hora que você precisa perder o chão para descobrir as estrelas. Ah, minha amiga, é. E aí as pessoas perderam seus trabalhos, né, seus trabalhos CLT, e foram fazer aquilo que a sua alma precisava. Quando eu falo de propósito dos meus treinamentos, eu vejo muita gente traduzindo ainda propósito como ambiente de trabalho. Ele é uma extensão dentro do que eu acredito, tudo que eu experienciei até hoje. Eu consigo traduzir, trazer em movimentos, em tudo, em práticas, o meu propósito. Mas ele não é só no mundo do trabalho. Então, quer dizer que se eu estiver disponível para o mercado, sem trabalho, eu não tenho propósito? Como assim? Não, precisa ser algo muito maior, é grandioso, fala de alma, fala de projeto de vida, fala de quem você é, do que você acredita, dos seus sonhos, das pessoas que você quer do seu lado. Mas é interessante que muitas vezes as pessoas acham que propósito de vida é o que eu estou trabalhando, aonde eu estou trabalhando, não é, Cleide? Na verdade é quem eu sou, o que eu quero. Se você pega ali uma atividade para desenvolver, e nessa carta que a gente escreve, nessas coisas assim, quem eu sou? É uma pergunta que já foi tão batida, mas que pouca gente consegue responder. Quem eu sou verdadeiramente? Muitas vezes as pessoas acham que é o trabalho. Tipo assim, te perguntar quem eu sou nutricionista, terapeuta. Não, eu não sou nada disso. Você está. Você está. Eu sou a Janaína. Nós estamos assim, eu estou gestora de RH, eu estou filha, eu estou. Mas assim, o que nós somos transcende muito esse mundo material, né, do que a gente vive. Então, quando a gente constrói um plano de vida, esse propósito de alma, ele também tem suas adaptações, suas mudanças de acordo com a fase que a gente vai vivendo, mas ele é algo muito maior, ele é algo grandioso, ele é algo que vive em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida. É na relação amorosa, é no financeiro, é tudo, porque todas as áreas vão exigir da gente comportamentos alinhados com esses valores, com esse propósito que a gente tem. É ser você, aonde você estiver no trabalho, ser a Cleide, eu sou a mesma Cleide em casa, eu sou a mesma Cleide no trabalho, eu sou a mesma Cleide em todos os momentos, é ser, né, Cleide? É ser quem você é no momento integral. Ai, gente, pera, já estão querendo que a gente pare a nossa conversa, gente, já tá dando um zóio ali, mas calma. É ser quem você é no momento integral. Segura um pouquinho, e você falou de uma coisa que eu estudei, já estudo isso há bastante tempo. Eu gosto de estudar, né? Eu gosto de ser Google de mim mesma, né? Eu gosto de estar com esse GPS assim, bem ajustado, né? Porque eu faço perguntas dentro desses meus diálogos internos, eu faço minhas perguntas e eu mesmo respondo. Lógico que não sou só eu, tenho toda a espiritualidade, o que eu acredito que me auxilia nisso. Mas cada vez mais eu estou tendo esses diálogos mais coerentes, mais alinhados com o que eu acredito, sabe? Mais puros, assim. Então eu tenho as conversas, né? E aí depois eu vou para escrever e tal, porque muito antes de permitir o WhatsApp ter grupo sozinha, eu já tinha criado um grupo sozinha, já tem um tempo. Eu tinha um grupo sozinho, coloquei a minha mãe, acho que foi mamãe, papai, retirei e fiquei com esse grupo sozinho. E o objetivo de ter esse grupo do WhatsApp sozinho era para que eu pudesse me monitorar, para que eu pudesse me domesticar cada vez mais e pudesse ser quem realmente eu sou e quem eu desejo todos os dias. E aí eu mandava áudios, fotos e tudo, né?
E aí, sempre no final do dia eu abria, olhava, isso aqui eu quero. Eu fazia essa análise do que fica, do que sai, do que fica, e faço isso até hoje. Cara, isso é pra gente fazer de forma constante, né? É isso algo, essa análise, poxa, o que fica pra mim hoje aqui, né? No dia, não, isso aqui eu não quero mais, solta, né? Aí se entregar, se soltar, porque vai vir algo novo, melhor pra você ali. E aí esse soltar, né? Porque aquele pedir, confiar e soltar, ele é fantástico, quando você consegue aprender a fazer isso. Porque aí você não sofre. Você já ficou, já fez tudo que tinha que fazer, sentou ali, dobrou o joelho, orou, meditou, acreditou, entonou, sei lá, usou mantras. Respira. Agora vai viver tua vida como se já tivesse acontecido. Exato. Tenta soltar aquilo. Porque esse controle, ele vai nos trazer, aí quando eu falo do controle, eu trago muito isso pra mim, vai nos trazer ansiedade, nossa, não acontece comigo porque a vida de fulano é melhor do que a minha, e aí fica um questionamento com Deus, aí, Cleide, vem uma coisa muito legal que tu fala, o diálogo interno. Sim. Que aí, esse diálogo aí que tu tá falando, é o diálogo que a gente não é interessante a gente ter, porque leva a gente pra ansiedade, pro passado, pra toda essa parte. Quando a Cleide fala do diálogo amoroso, é o oposto. Sim. É onde você vai assim, cara, mas eu vou chegar aqui, eu vou precisar disso, maravilha, mulher, Cleide, tá foda pra caralho, massa. Vamos lá. É aquela coisa que normalmente eu falo pras pessoas assim, seja sua melhor amiga. Né? Porque esse diálogo interno, quando ele é amoroso, vai te trazer questões no teu dia a dia que vão fluir. Sim. Né? Então, se você tem uma dificuldade, um desafio, vamos lá para as estratégias, para soluções. Não fica remoendo aquilo ali, porque aquele remoendo te deixa no passado, ou te deixa depressiva, né? Porque você está muito no passado, te deixa depressiva, vai te deixando sem motivação, aí você vai perdendo a força, a energia. Quando você vê aquela energia que você era para estar gastando no seu dia a dia, tá gastando remoendo as cores dentro de si. Porque essa energia, gente, essa conversa interna, quando ela não é muito interessante, que não nos traz paz, não traz harmonia, não nos traz resolutividade, ela acaba deixando a gente esgotado. A gente gasta muita energia. Aí a gente não está se nutrindo de forma positiva, e essa né? Estratégia, porque eu adoro dar nome para as coisas, né? Eu tenho, quando eu ganho alguma coisa, geralmente eu dou um nome para as coisas, então eu gosto de dar nome. Quando eu dou esse nome de caixa, essa ferramenta, né, caixa desse arsenal todo, que são estratégias, quando eu transformo ponto comparativo, são estratégias. Tá, diante desse desafio, diante dessa situação, desse momento, dessa minha irritação, né, dessa raiva que eu tô, sei lá o quê, aí eu abro. O que eu vou fazer? Qual o movimento? Que está mais alinhado com o meu espiritual ou com aquilo que eu quero transformar. Porque se eu quero um mundo melhor, eu preciso fazer ações coerentes com meus valores para um mundo melhor. Isso. Né? Seja alimentar um animal de rua, né? Seja dar ouvido para alguém com qualidade, seja oferecer um copo de água para quem tem sede, seja doar uma roupa. O movimento que você vai fazer não interessa. Mas se você sente de fazer, faça. Porque essas ações pequenas, elas vão contando histórias de quem você vai se transformar. E é no aqui e agora, né, Cleide? E é no aqui e agora, porque o passado ele vai servir de bagagem para você modificar agora, se você não está contente. E o futuro ele não chegou ainda. E aí, se você ficar pensando muito, você vai entrar nesse loop de ansiedade. Então, é aqui e agora. O meu melhor momento é esse aqui com vocês. Com certeza. É te ouvindo. É o momento que eu tenho. Eu nem sei se daqui a pouco. E aí eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que a Dani falou. O momento, Deus está no aqui e agora. É aqui. É onde a gente está fazendo. É o hoje. É onde a gente está. E esses dias, revisitando o material do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela tem um TED maravilhoso, e no livro ela vai narrando de como isso foi chegando, ela foi estudar o medo, a vergonha, né? E aí ela foi traduzindo como é que aconteceu o convite, como chegou, o impacto que teve. E aí depois de dias ela foi descobrindo o absurdo de pessoas que já tinham visto aquilo e ela foi mostrando cada etapa da vulnerabilidade. E ainda existem muitas pessoas que acreditam que ser vulnerável às situações da vida é se mostrar fraco. Se mostrar fraco, ao meu ver, é você não entender que nós vivemos esses momentos da vida. Né? Assim como nós vivemos a alegria, nós também vivemos os fracassos. E ser vulnerável, aceitar eles como são, agora buscando um caminho possível para que você ultrapasse-os, isto vai fazer uma diferença muito grande. Ser vulnerável
é ser fortaleza para entender a potência que você possui diante dos fatos, diante da vida. O Cortella tem uma frase no livro dele, que diante do fato, da situação, se você quiser, chore, debruce, chore, derrame todas as lágrimas. Mas depois lave o rosto e faça o que precisa ser feito. Exatamente. Não importa. Não é esconder as suas emoções. Aprenda a lidar com elas, a entender que elas estão ali por um motivo. Sim. Né? Claro. No motivo e que você não é aquelas emoções. Você tá olhando para aquilo ali e tá pilotando assim, opa, beleza, eu vi que o pneu furou. O que é que eu vou fazer com o pneu furou? Vou chorar porque o pneu furou? No sentido assim, ai meu Deus, eu vou ficar aqui esperando alguém vir ajeitar o pneu. Não, cara. Tu precisa fazer algum movimento para que esse pneu fique direito, entende? Né? Bem nesse sentido, né, Cleide? Sábado eu tava indo dar treinamento. E onde eu moro tem um espaço que eu utilizo também para estacionar carros quando vai gente externa. E aí colocaram um carro atrás do meu, e era um morador, né? Tinha outros carros lá e ele acabou colocando o carro e sempre avisam, né, quando isso acontece. E ele simplesmente esqueceu. Então estou eu saindo lá toda arrumada, já toda meditada, toda organizada, para dar esse treinamento, que adoro, que é um dos lugares que eu mais me realizo como ser humano. É quando eu consigo transmitir aquilo que eu vivo na prática, que eu estudo, que eu acredito. E aí estou indo lá, aí eu passo uma mensagem no grupo, ninguém se manifesta. E aí naquele momento, uma versão minha anterior, não curada, ainda cheia de situações que eu vivo hoje, com processos mais elevados, teria se irritado, teria ficado totalmente chateada, né? E aí chegaria num treinamento já estressada, já irritada, e tudo isso ia fluir, essa energia ficando, o treinamento não ia ser legal, eu ia ficar, o que que eu fiz diante de tudo que eu tenho hoje? E aí eu vou para essa caixa de ferramentas. Olhei e falei assim, bom, eu tenho duas escolhas, de me irritar, e aí começar meu dia assim, ou de pedir um Uber, né? Olha aí. Então, eu vou pedir aqui o Uber. Comecei a pedir 11 minutos. Aí eu digo 11 minutos que eu tenho de espera ou 11 minutos que eu tenho para me acalmar e meditar. Exatamente. Tudo é a forma que a gente olha para a situação, ali, né? Aí meditei, fiquei ali, foi passando, foi mais rápido que os 11 minutos. Entrei no carro, aí pedi um comfort, né? Que aí eu também vou me organizando para eu ficar mais confortável nessa situação desconfortável, né? E aí eu vou pedir um comfort, sentei, o Uber super educado, super gentil, né? Aí eu falei, nossa, moço, meu carro ficou trancado. A senhora quer que eu volte para lhe ajudar a retirar o carro? Eu falei, não precisa, obrigada. Uma música maravilhosa, então eu fui vendo a paisagem, olhando o céu, respondendo algumas mensagens ainda, organizando mentalmente quais iam ser as minhas falas, pedindo que, né, a espiritualidade me usasse ali para que eu fizesse um treinamento agradável, bom, chegasse no coração das pessoas e tal. Pronto, cheguei lá, ótimo, porque se eu tivesse ido de carro, e aí depois que tudo passa, eu faço essa avaliação. Se eu tivesse ido de carro, eu ia já dirigindo, né? O cara tirou o carro, a pessoa lá tirou o carro, beleza, já tinha me atrasado ali um pouquinho. Eu já ia dirigindo um pouco nervosa para não chegar atrasada. Chegando no centro, quem sabe, centro não é lugar bom para estacionar. Eu ia ter que procurar um lugar para estacionar. Se eu ia encontrar, se eu não ia, que horas eu chegar, ia ser perto, ia ser longe, então eu já ia ter... E eu já ia chegar lá esbaforida, suada, cansada, tarará, exatamente irritada. Eu falei, rapaz, nada é por acaso. Tem a duas gente coisas precisa aí, né? aprender com essas coisas que nos acontecem, de tirar a emoção daquele momento ali. Exato. Peraí, o que que... E aí eu fui e voltei. Aí depois do treinamento fui convidada para o almoço. Fui almoçar com a turma do treinamento. Adorei, porque também estava super tranquila sem carro. Peguei o carro e voltei, né? Peguei o Uber, voltei para lá, feliz da vida e com esse aprendizado que foi ótimo para mim, porque eu passei por isso sem me estressar. E o rapaz falou comigo, pediu desculpas, me disse que tinha chegado do trabalho muito cansado. Olha aí. Foi dormir, esqueceu de avisar no grupo a razão e que eu não me preocupasse, que ele ia reembolsar o Uber. Primeira coisa, a gente precisa entender como a gente lida com situações, como eu vejo a situação, né? Você poderia ter lidado de uma forma completamente diferente, ter
julgado, ter sentido raiva, para você ver como não faz sentido a gente entrar nessa energia, né? Entender que tudo é como a gente vê a situação. Eu poderia estar vendo como uma situação ruim, mas não, você deu um jeito de olhar assim, beleza, é uma situação que precisa de um movimento diferente do que eu estou acostumada a fazer. Então, o que é que eu posso fazer? Vai para a razão ali, né? E qual o movimento que eu posso fazer? E esse movimento te trouxe tantas aberturas de tantas outras coisas, né? Sim. E que, se duvidar, a gente não sabe, te livrou de outras, né? Sem que dúvida. Tudo acontece como uma orquestra, nada é por acaso. Por que essa situação está aqui? Então, eu acho que é uma grande dica para a galera, né? Para todos nós, né? Como é que eu estou vendo aquela situação? Como é que eu ajo diante das experiências? O que isso está me ensinando? O que é que isso está me ensinando? Eu posso agir de uma forma diferente, sempre de uma forma amorosa, né? Que aí vem uma ideia também de quando a gente olha para uma árvore, né? Aquela árvore toda florida, linda e bonita. Só que tem uma pessoa que passa por ela e olha e vê qual a sujeira que ela deixou no chão. Enquanto tem outra que passa, olha que árvore linda e maravilhosa. A floresta só veja... Então, o fato vai estar ali na nossa frente, mas a forma que eu olho o mundo, a forma que eu lido com o mundo faz toda a diferença, né? Porque duas pessoas totalmente diferentes poderiam ter pego essa mesma situação e feito de forma diferente. Então, nós que escolhemos o caminho de como a gente vai agir diante da experiência, né? Então, é uma escolha nossa, é uma escolha minha se eu quero ficar com raiva e é uma escolha minha eu tentar pensar numa solução que vai me trazer muito mais alegria, né? Então, acho que a grande dica é pra galera assim, com a escolha. Tudo começa com a escolha. Já tá lá na bio do meu Instagram. Tudo começa com a escolha. Olha aí. Então, gente, a pessoa já tá me cutucando aqui. Tá, tudo bem. Já vai finalizar. Então, assim, Cleide, eu queria que você deixasse a mensagem aqui para as pessoas, os teus contatos, ou o que tu faz aí, como é que a gente pode entrar em contato, né, dos teus trabalhos, como é que a gente pode ter acesso também. E a mensagem que você quer deixar aqui para todo mundo hoje. Eu agradeço demais pela tua presença. Tá, eu quero agradecer esse momento, né, a você e a toda a equipe, que essa organização, para poder me receber com muito carinho, me sentir muito acolhida, desde o seu primeiro contato. Eu me engaixo no Instagram, né, Cleide.asantos, eu estou lá, tem vários vídeos, eu tenho um programa, um negócio chamado Papo Carona, que foram momentos da minha vida que eu fui trazendo muitos ensinamentos, né, colocando tudo isso, divulgando tudo isso. E o que eu gostaria, assim, que as pessoas pensassem sobre a vida no contexto, assim, como eu posso fazer a minha vida se tornar melhor? Que caminho eu posso seguir dentro do recurso que eu tenho agora para que a minha vida seja melhor? Em qualquer cenário, em qualquer contexto, em qualquer momento, né? Como eu posso me sentir melhor nesse momento? Porque nós somos muito valorosos e muitas vezes esquecemos disso, né? Principalmente nos nossos momentos dolorosos, nos nossos processos de cura, né? Porque para eu poder transformar na flor, eu tenho que passar por todo o processo, né? O caminho ali. Então, tudo isso, né, é olhar para si com amorosidade, saber que você é uma potência, que você é capaz de tudo. E não esqueça de quem você é filho, né? Não esquecer de quem nós somos filhos. Pai nenhum faz um projeto para o filho para não dar certo. Nós somos merecedores de prosperidade, de bondade, de amor. E que você se nutra disso, e que você doe para quem precisar. Toda essa potencialidade amorosa que existe em você. É isso. Gratidão, Cleide. Isso sim, gente, ó, tá vendo como é bem nutrição? Então vamos nutrir a gente de bons pensamentos, de bons sentimentos, mas principalmente aceitando quem vocês são, né? A quem nós somos, entendendo que nós somos seres únicos e que nós temos todas as nossas potencialidades, os nossos desafios e estamos aqui vivendo uma grande experiência e que ela pode ser muito mais leve, né, Sim, Cleide? E essa leveza a gente vê que a Cleide trouxe hoje muita leveza de como lidar com situações desafiadoras com leveza. Então, vamos trazer mais leveza para a nossa vida, que com certeza nossos caminhos se tornarão muito mais leves, né? Um beijo para vocês, beijo pessoal aqui do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal da rádio, eu acho que já foi, né? Então, mas tá tudo certo. Um beijo para todo mundo. Próximo programa teremos convidados também, não me lembro ainda quem é mais, teremos convidados. Então, prazer imenso, né? Beijo para todo mundo, até o próximo programa. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.